Paz do Senhor, graça e paz. Mais uma noite para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. Parabéns, aniversariantes. Que essa data se repita por muitos anos. E que todos creiam em Jesus, né, essa esperança maior que a gente tem, que tem a vida eterna. Deus abençoe você em todos os seus pedidos, todas as suas angústias, todo milagre que você está precisando. No final da nossa pregação estaremos orando por você. Hoje iremos discorrer sobre um texto bíblico onde o filho da viúva de Sarepta morre, estando o profeta Elias hospedado em sua casa. Não é só esse relato desse jeito que acontece na Bíblia, a gente vai ver que com Eliseu aconteceu muito parecido, mas é difícil a gente entender, a gente vai tentar entender aqui, porque Elias estava na casa da viúva e o filho dela morre depois do milagre, né, do azeite e da farinha. Lê o texto para mim. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: "Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e para matar o meu filho?" 1 Reis 17, 17 e 18. Amém. Um texto curto, né? Com a presença do profeta Elias em casa da viúva de Sarepta, vê ela o seu filho livre de serem mortos pela fome. Então, lembrado que a gente pregou? A farinha não faltará, nem o azeite. Então, a presença de Elias trouxe esse grande milagre. Mas mesmo com a presença do profeta Elias e a viúva fazendo bem, sustentando o profeta, surge um problema ainda muito maior: a morte do filho da viúva. Então parecia que estava tudo bem, foi salvo, né? O filho dela foi salvo da fome e de repente o filho morre. Perguntamos: como uma coisa horrível desta pode acontecer, sendo que o profeta Elias nem a viúva estava fazendo alguma coisa errada, e assim cumprindo a vontade de Deus? O que era da vontade de Deus? Que Elias ficava na casa dela sustentando, né? Que ela sustentasse Elias naquele período de seca que estava em Israel, período mais aproximadamente 3 anos, e estava tudo bem, e de repente acontece uma coisa horrível dessa que o filho dela morre. Como entender isso? Então o nosso tema é a necessidade de sempre haver milagres. Vamos falar junto? A necessidade de sempre haver milagres. No versículo 17 diz assim: algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Então nas traduções mais antigas, mais próximo ao original, é isso aí. Então parou de respirar é o mesmo que morrer. Então nos estudos vai falar a palavra em hebraico, que quer dizer parar de respirar. É um estudo bem profundo, mas resumindo é isso aí: ele morreu. No versículo 18, e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? O que a viúva quis dizer com isso? Vieste lembrar do meu pecado e matar o meu filho? A viúva de Sarepta, por ser estrangeira, conhecia o Deus de Israel. Em Êxodo, no livro de Êxodo 34, 7, capítulo 34, versículo 7, e no livro de Números, capítulo 14, versículo 18, diz que Deus não deixa de punir o culpado. Então, desde o Velho Testamento, nós vamos ver, Deus pune o culpado. Ele não dá para o inocente o culpado, né? Ele não trata ele como inocente. Então, ela sabia. Então, o que é a ideia que ela teve? Eu fiz alguma coisa errada. Todos nós fazemos alguma coisa errada. E Deus está me castigando por isso. O próprio Deus de Israel, que me salvou da fome, me castigou pelos meus erros. Então, meu filho morreu. Assim ela pensou. Mas nem sempre um problema pode ser uma punição pelo pecado.
É bom deixarmos isso. Nem tudo o que acontece de ruim é porque nós pecamos. Deus pode usar um problema para chamar atenção para algum pecado. A gente vai ver isso muito no Velho Testamento. Ou estão fazendo alguma coisa errada e o que estão fazendo é errado. Aí Deus, deu errado porque vocês estão agindo errado, com certo. Aí depois dá certo. Então, para mostrar um erro que a gente precisa ter. Pode chamar atenção para algum pecado, uma correção, uma punição mesmo. Ou uma correção. Às vezes eu não quero nem que a pessoa sofra, mas uma correção, às vezes Deus fala, poxa, está agindo errado, dando errado. Ou pode ser um pecado mesmo. A gente vai ver muitos pecados que foram punidos. As pessoas foram punidas, inclusive com a morte. Uma provação ou prova para testar a fé ou aumentar a fé. Então, muitas vezes, nós passamos por algum problema, é Deus nos dando para fazer com que nós tenhamos experiência, provando a nossa fé, se realmente nós cremos. Nós vamos pegar o caso de Abraão. Deus não queria que Abraão matasse seu filho, mas Deus fez o quê? Uma prova, criou um grande problema para ele matar seu próprio filho. Era uma prova, testar sua fé. E ele foi abençoado com isso. Muitas vezes o problema pode ser isso. Uma provação para a gente adquirir experiência. Né? Quando mais você passa... Às vezes você precisa daquela experiência e é a dificuldade que vem. É bom nós observarmos que as maiores invenções e o mundo mais desenvolveu foi em períodos de guerra. Que havia uma grande necessidade de sobrevivência. E a Primeira e Segunda Guerra, o mundo deu um salto na evolução. A necessidade, às vezes, de um problema vai fazer isso. Ou que é o caso aqui, que a gente crê, porque a Bíblia não vai dizer que ou mostrar a glória de Deus. Deus mostrar que Ele é poderoso. Às vezes tem um problema para Deus mostrar a glória dele. Não vou ver isso aqui. Né? Aí o profeta Elias disse: me deu seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então ele pegou o filho dela no colo, subiu a escada, que devia ser 2 andares, e ficou só com as crianças. Provavelmente seria uma criança, porque pôs no colo, né? Os estudiosos dizem que talvez fosse criança. Elias o pegou nos braços, por isso. Há vários relatos na Bíblia onde o servo de Deus se isola em um ambiente para rogar a Deus por um milagre. A gente vai ver muito isso. Jesus sobe sozinho com os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João, alguns casos vão ver muito isso na Bíblia. É bom lembrar que não é uma regra. A gente gosta muito de criar regras, né? Mas não é uma regra. Jesus ressuscitou Lázaro na frente de muitas pessoas. Como ele fez muitos milagres. De cego, de mudo, de paralítico, foi na frente das pessoas, não se isolou. Mas tem alguns casos que ele se isolou. Então, mas Elias fez isso. Ele se isolou num quarto com a criança. Mas o próprio Jesus dá necessidade, às vezes, de um pouco de isolamento. Mas, às vezes, nós precisamos um pouco desse isolamento. Quando a situação exige. É ou não é? A gente falou aqui um dia sobre a reflexão, né? Às vezes a gente precisa estar só e aquilo que você ouviu da palavra de Deus ler, para um pouco, reflita. Se você escuta alguma coisa, já vai para escutar outra coisa diferente, não dá tempo de se refletir. A gente precisa do silêncio. Tem um lado da filosofia, eu não vou lembrar desse filósofo, inclusive Einstein vai falar disso, o pensamento dele, do problema do excesso de leitura. Às vezes você tem informação demais, você acaba um jornal da televisão, você assiste outro, acaba um, você assiste outro, aí você está no silêncio, você liga no filme, excesso de informação, você não reflete nada daquilo que você vê. Talvez Elias queria se refletir, o que está acontecendo? A gente vai ver quem vai fazer essa reflexão depois. O que está acontecendo? O que está errado? E ele subiu com a criança. Lê para mim o 2º versículo. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6,6. Esse texto, Jesus está falando, é bom, a gente não pode fugir do contexto do versículo. Jesus está falando, na verdade, desse texto,
de nós não fazermos oração para ser vistos. Entendeu? Ele falou, vai para o teu quarto, Deus vem em secreto. Mas às vezes nós precisamos disso. Você está passando um problema, você não tem com quem conversar com ninguém, fica pior. Né? Esses dias conversando com uma pessoa, eu falei, vamos fazer o seguinte, não vamos reclamar para ninguém, não vamos comentar com ninguém certas coisas, vamos conversar só entre nós e orarmos a Deus. É melhor, o silêncio é melhor. Às vezes você vai para o quarto, você quer falar certas coisas, só você e Deus. É o caso de Elias. Era só ele, a criança morta, e Deus. Não é? Vai para o teu quarto, ore, peça a Deus, Deus está te escutando. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estaria lá. Por que 2? Porque o Espírito Santo é em nós, ele é uma pessoa. Então nós nunca estamos sozinhos. No versículo 20, diz assim, então clamou o Senhor, o profeta Elias. Olha o que o profeta Elias fala. Eu acho essa parte muito muito boa a respeito do profeta Elias, que o profeta Elias é o príncipe dos profetas. Quando Jesus teve aquela aparição lá no monte, apareceu quem? Elias e Moisés. Moisés representa a lei. E Elias representa os profetas. E Jesus representa a graça. Estavam os 3 representados. A lei, os profetas e a graça. Então Elias é o príncipe dos profetas. Só foi maior do que Elias, se a gente for olhando, foi João Batista, porque ele foi o que anunciou Jesus. Então ele vai dizer o seguinte, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, como quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Ó que interrogação que ele fez de coração sozinho. Ele precisava dessa oração sozinho. Uma criança morta, num quarto, Elias faz essa oração. Ó Senhor Deus, trouxeste desgraça também, eu só trouxe o mal sobre essa criança. A Bíblia não fala que foi Deus que trouxe. Talvez ela tivesse essa doença, a gente não entra em detalhe. Mas talvez ela fosse até morrer sem Elias não estivesse lá. Mas ele faz esse questionamento, como? Se eu estou hospedado na casa dessa mulher, essa mulher está me ajudando e acontece uma coisa horrível dessa, a atitude de Elias aqui prova que esta doença não foi um castigo por causa do pecado. O profeta Elias quis dizer, como pode isto acontecer? Esta viúva está me ajudando, fazendo o bem, e o seu filho morre. Não é justo. Há um caso semelhante de Jesus com seus discípulos. Então a gente sempre alega que algum problema que tem foi porque nós pecamos. Ou que fez alguma coisa errada. Às vezes, nós já falamos, pode ser, mas às vezes não era. E esse caso aqui não era. Mas o próprio Elias vai fazer, o profeta Elias vai fazer esse questionamento. Uai, por que está acontecendo isso? Nem ele entendia. E nós vamos ver também, na história de Jó, que os amigos de Jó acusavam Jó de pecado o tempo todo. Você errou, você está pagando. Se você está sofrendo esse tanto, é porque você errou. E Jó dizia, não, eu não errei. E era uma prova de Deus, né? Uma disputa de Deus com o diabo. A gente não sabe se é uma parábola ou se de fato aconteceu mesmo, né? Porque é um livro muito bom, mas difícil às vezes de entendermos. Mas vai haver um caso que os discípulos vão questionar isso entre culpa, pecado e problemas ou doença. Lê para mim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas assim foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, de 1 a 3. Amém. Para se manifestasse a glória de Deus. A gente acha que alguma coisa acontecendo ruim é consequência de outra. Ah, ele pecou, lá no passado, lá ele pecou, ele fez um pecado, o seu pai pecou, ou sei lá, quem crê em outras vidas também acha que pecou lá na outra vida, mas nem sempre. Se eu acho que eu estou sofrendo porque eu fiz algum erro, vamos supor, você perde uma perna. Ah, então eu perdi essa perna porque eu tenho sofrendo. Aí o médico vai lá, a medicina vai lá e
e cria uma perna mecânica que você funciona igualzinho, só normal. Então a medicina atrapalhou esse sofrimento seu? Essa questão sua? Nem sempre é. Entenda, no mundo tereis aflições. Depois que Adão e Eva pecou lá, o mundo tem problemas. Tem um terremoto lá no litoral de São Paulo, morreu um punhado de gente. Aqueles era... Terremoto não. Terremoto não, errei. Um morro lá, né, desbarrancamento, né, para falar essa palavra. Lá eu troco as palavras. Será que aquele povo ali era o povo mais pecador que tinha em São Paulo? Todo mundo era bom, aqueles ali é pecadores? Não aconteceu. Às vezes nós passamos por problema mesmo, é porque fizemos alguma coisa. Está certo que às vezes nós fazemos coisas erradas e só vai uma consequência. Quem consome droga, bebe alimento errado e tal, vai acontecer. Mas não era o caso aqui da viúva, para a gente entender um pouco. Eu não estou um pouco, uma mistura de pregação com estudo bíblico, mas é bom para a gente entendermos a Bíblia e largar de fanatismo. Às vezes eu vejo muito fanatismo e falta de Bíblia. Pode conhecer. Não, calma. Problema sempre tem. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Ele fez isso quantas vezes? 3. Então ele deitou sobre o menino e disse: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Uma vez. Segunda vez, deitou em cima do menino. Uma criança menor. Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. 2 vezes. Terceira vez, deitou sobre o menino e disse: ó Senhor Deus, faze voltar a vida a este menino. Na Bíblia há vários rituais repetidos antes de haver um milagre. Isso acontece muito na Bíblia, nós vamos ver. Certo? Você repete alguma coisa, a gente vai ver um pouco lá o Eliseu, não é? Mandando o leproso mergulhar lá, muitas vezes, na água. A gente vai ver muito essa numeração na Bíblia. Às vezes, jejum de tantos dias, né? Jejum de Daniel, 21 dias. A gente vai ver muita coisa assim de novo na Bíblia. Mas nem todos os milagres são assim. Nem todo milagre há esse ritual. É bom observar. Depois daqui um dia vai querer fazer um tem 3 vezes igual a Elisa. Não. Calma. Pode acontecer. Jesus curou o empregado de um comandante romano de paralisia a distâncias. Mateus capítulo 5, versículo Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13. Jesus falou para ele assim: ó, grande é a tua fé. Pode ir, seu servo, seu criado já está curado. Ele nem lá foi a distância. Não houve ritual nenhum. Então lá veio milagre de todo jeito. Teve milagre que Jesus curou o sujeito só de falar com ele. Teve um que fez lodo e passou nos olhos. Então a gente não é uma regra, compreenderam? Mas ele fez. Pode haver que seja essa regra. Você quer orar 3 meses, 3 dias, 3 noites. Se o Espírito Santo te tocou o coração, faça. Não há uma regra para o milagre. Mas há esse hábito na Bíblia mesmo, nós vamos ver isso. Fez isso 5 vezes, fez 3 vezes, fez 4. Né? Às vezes as pessoas usam isso aí, como fosse regra, mas não é. No versículo 22 vai dizer: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino, e ele viveu. O Senhor ouviu o quê? O Senhor ouviu o clamor de Elias. Por que o Senhor ouviu o clamor de Elias? Porque ele fez 3 vezes? Você acha que um sujeito que não tem a menor comunhão com Deus, vida totalmente depravada, ele fizer um ritual desse, uma pessoa vai voltar a viver, ou vai haver um milagre, ele repetir uma coisa? Não. Primeiro, Elias tinha uma vida santa. Era um homem de Deus. E segundo, ali havia o quê? Fé. Lê para mim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Então, o que é a fé? É o alicerce, é a firmeza,
Ele fez aquilo porque ele confiava que Deus ia fazer o milagre. Este que é o importante. Deus vai fazer o milagre. Então é a fé. Se sua fé é chegar no manto, aquela mulher, né, do fluxo de sangue, a fé dela era segurar na roupa de Jesus. O outro é gritar por Jesus, cada um tem uma maneira de se expressar a sua fé. Mas aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista e que Ele responde às nossas orações, né? Alguma tradução mais antiga da galardoador, quer dizer, vai escutar as suas orações. E no versículo 23 e 24 vai dizer assim: então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, olha o que ela fala: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Então, duas coisas que ela falou: agora eu vejo que você é um homem de Deus, e que a palavra que sai da sua boca é a verdade. No primeiro milagre, que é da multiplicação, não vou falar nem da multiplicação, mas de não acabar nem a farinha, nem o azeite, ela não tinha essa consciência que ele era um homem de Deus e o que ele falava era verdade, que foi um grande milagre, salvou a vida. Mas agora, do segundo milagre, ela teve essa consciência. A viúva de Sarepta reconhece o profeta Elias como um homem de Deus que fala a verdade, depois do segundo milagre. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? O que Jesus tem feito na nossa vida tem demonstrado que Ele é o Filho de Deus para nós? Lê para mim. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Mateus 16, 13 a 17. Amém. A tradução antiga, né? Esqueci de pôr na NVI. Então Jesus teve essa preocupação. O que as pessoas perguntou aos discípulos? O que os outros falam que eu sou? Cada um falou uma coisa. Um dos profetas, Jeremias, isso. E perguntou: e vocês? Eu vejo Jesus estava fazendo essa pergunta para nós. O que você diz? É um anjo de luz, um espírito assim. Jesus eu estava lendo sobre os gnósticos, né, o conceito que eles tinham de Jesus. Eu comecei a ver isso e parei. Mas assim, eles tinham que Jesus não era em carne mesmo, não era Deus encarnado, porque a carne é má, então era só uma imagem, um raciocínio. Né? O outro diz que era só homem, não era Deus, e cada um tem um conceito, né? E ele perguntou: o que o povo diz? O povo diz isso. Bom, agora eu vou perguntar a vocês aí: o que vocês pensam? São discípulos que eu sou. Jesus pode perguntar para nós: bom, o povo fala que eu sou isso, e é você aí que está sentado, eu que estou aqui, o que Jesus é para você? Salvador, aquele que veio ao mundo salvar, o que é? Ou é apenas um filósofo, um grande intérprete da lei, como diz os judeus? Então Simão Pedro, que sempre foi o que foi à frente mesmo, o que Simão fez? Ele que respondeu. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, isso é muito bonito. Tu és o Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo em grego? Quer dizer Messias, em hebraico. O que quer dizer Messias em hebraico? O prometido. Né? O que havia de vir. Não é isso? O Cristo é o prometido, o Messias, o prometido. Então havia uma promessa no Velho Testamento que haveria um que salvaria o mundo, que nós cristãos queremos que esse é Jesus. Outros não acreditam, tá querendo. O judeu está lá querendo construir o terceiro templo,
está esperando o Messias ter outro, mas nós cremos que o Messias é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós não somos filhos de Deus vivo, nós somos criatura de Deus, nos tornamos filhos a partir que cremos em Jesus, a ação do Espírito Santo. Nós não tornamos, mas Jesus sempre foi filho, ele foi gerado de Deus, um grande mistério, difícil de entender, mas a Bíblia diz isso, que Jesus é gerado de Deus. E Pedro vai dizer uma coisa super sábia, super inspirada. E Jesus vai dizer, ó Pedro, muito boa resposta, maravilhosa, mas o Espírito Santo que te revelou. O Espírito Santo que vai te revelar quem é Jesus e fazer de você um cristão verdadeiro. Não sou eu. Sou apenas um atalaia aqui que estou transmitindo quem sou eu para convencer alguém. Mas o Espírito Santo vai convencer você que Jesus é o Messias que há de vir. E que você um dia possa dizer, quem é Jesus? O meu Salvador, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Né? Que você tenha essa consciência. Mateus 16, 13 e 17. Lê para mim a conclusão. Problemas sempre acontecem por vários motivos e Deus sempre fará um milagre. Mas, mesmo depois de um milagre, os problemas podem não acabar. Então, o cristão tem que estar sempre na presença de Deus para um novo milagre. Não se afaste de Deus e Ele não se afastará de você. Amém. Essa conclusão não foi bem o que a gente falou, mas era o que eu queria no começo falar, mas foi por outras coisas. Então, a vida sempre vai ter problemas. Não afaste de Deus, esteja sempre Deus. Quando tiver o problema, você está em comunhão como estava aquela viúva e Elias. Ele sempre vai existir. Mas Deus sempre fará o milagre. O duro é quando tem um problema e Elias não estivesse lá. Ela falasse para Elias, não quero você na minha casa não, você é judeu, né? Eu sou estrangeira. Mas ela recebeu o pastor. Que nós recebemos Jesus no nosso coração, na nossa vida, e não afastamos. Porque por hora que vier os problemas, que eles vêm, você tem um milagre, você está junto em comunhão com Deus. Não se afaste de Deus. Eu não abandono os caminhos de Deus, mesmo as coisas estando bem, ou eu estou nem aí para as coisas. Depois que aperta, eu vou atrás. Né? Eu creio que Deus sempre fará um milagre em minha vida. Duas perguntas que a gente faz. Não é? Tem uma coisa que eles falam sobre a tuberculose, né? Eu estou lembrando aqui. Eles falam que o problema da tuberculose, ela mata, é porque a pessoa vai no médico, começa a tomar o remédio, fica boa e para de tomar o remédio, e não vai mais ao médico. Aí quando ela vem muito pior e não dá tempo da pessoa recuperar. Então se nós vemos o caminho de Deus, recebemos o milagre de Deus, Deus reestruturou a minha vida conjugal, restaurou a minha vida financeira, restaurou a minha vida, a minha saúde, me livrou dos isso e tudo, eu não posso largar do caminho de Deus. Porque a hora que vier outra prova, eu estou firme. Mas se eu não estiver tomando remédio, igual tuberculose, o que vai acontecer? Acontece isso. Porque tem remédio que você toma, você fica bom de imediato, que bom. Mas você tem que continuar tomando ele, você não está sarado ainda. Eu fui no médico, que jeito que tá aí? Não, tá bom, mas daqui 14 dias você volta, daqui 15 dias. Voltar para quê? Para que voltar? Você não vai operar, não passou remédio, passou nada. Mas eu tenho que dar uma olhada aí. Aí a gente vai e não volta. Aí o que acontece? Uma hora tem zanga aí, não tem jeito mais. Um dos grandes problemas do tratamento do câncer, conversando com a pessoa esses dias me falando, é você deixar para tratar depois que já está muito evoluído. E às vezes você olha, o médico fala, está começando um probleminha aqui, coisa assim, mas vamos fazer a medicação assim. Não, mas dá bom para levar. E você vai levando, um dia pior que você chega lá, não tem jeito. Você chegou muito tarde. Então não desvie do caminho de Deus, mesmo que as coisas estiverem bem. Amém? Entenderam? Deus abençoe que vocês entendam. Vamos falar a oração junto? Oremos. Querido Deus e Pai eterno. Querido Deus e Pai eterno. Obrigado pela salvação em Jesus. Obrigado pela salvação em Jesus. E mesmo depois de um milagre. E desde depois de um milagre. Me faça fiel a Ti. Faça fiel a Ti. Para receber novos milagres. Para receber novos milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
A Bíblia diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Não é? Está lembrado do apóstolo Paulo falar isso? Alegar com que se alegra e chorar com os que choram. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Mas como vai ter um texto que encaixa assim? É extraordinário. Olha, se está alguém doente, chame, né? Ore. No caso aí, vamos falar quem está bem, não. Cante, né? E chama o presbítero, um líder. Elias não era o líder? Que está lá, que a mulher chegou nele, ó, meu filho morreu. Aí unja ele com óleo. No caso ali, Elias fez orar 3 vezes. Aqui ele manda ungir com óleo. E a oração da fé salvará o doente. O que salvará o doente? O presbítero? Quem que vai salvar o doente? A oração da fé é o que a gente falou. É a fé, o fim do fundamento. Salvará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecado, seriam perdoados. Olha, se for um problema por pecado, que tem caso, é bom deixar nisso, que Jesus, antes de fazer a cura, ele diz assim: seus pecados estão perdoados, porque aquela doença era pecado. Tem um caso que Jesus curou a pessoa e diz assim: não vai e não peque mais, porque aquela consequência daquele pecado dele daquela doença, daquele problema era pecado. Um caso bem assim, que a gente conhece, era o da mulher pega em flagrante adultério. Por que ela estava passando por aquilo tudo? Risco de vida. Porque ela estava fazendo coisa errada. Jesus falou: ó, te salvei de boa, mas não faz mais não, porque da próxima vez vai ver que não estou por perto. Então, se for pecado, Deus vai curar. Mas o caso aqui da viúva não era. Tiago 5, 13 e 15. Esse versículo foi para completar certinho, né? Então, que Deus faça um milagre na sua vida que está precisando. Seja qual for o seu problema. Ou causa nenhuma, ou for um pecado, seja qual for ele. Deus é o Deus do milagre, o Deus da esperança. Ele vai curar. Basta você crer, oração com fé. Tudo aqui que pedimos crendo, receberemos. Tudo que pedimos em oração, seremos respondidos. Basta crermos naquilo que estão pedindo. Aquele que faça uma oração a Deus não crendo que vai responder, não resolve. E o que é crer, ter fé? É crer no sobrenatural, naquilo que você não vê. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer. Então, creia. Põe a fé em Deus, Deus vai escutar os seus problemas. Qual o problema que a pessoa está passando? O que você está passando? Um filho problemático nas drogas? Ou no vício? Ou fazendo alguma coisa errada, no seu casamento ruim? Relacionamento com o filho? Doenças? Às vezes são terríveis. Mas Deus pode fazer o milagre. É um problema financeiro, qual que seja ele. Faça oração com fé, como Elias fez. Como aqui em Tiago 5, 13 e 15, né? Que diz: a oração da fé salvará o doente, qual seja a doença sua, ou seja, saúde física, ou financeira, ou mental. Gente, a depressão é o mal do século. A pessoa entra num buraco assim, isso não é frescura, não, isso é sério. Mas Deus pode curar o deprimido, que tem tendência a suicídio, que está desesperado. Aqui na sua vida precisa de um milagre, achar um caminho. Escolher um curso para fazer, ou escolher uma profissão, ou escolher um comércio para abrir, ou no seu trabalho, às vezes está dificuldade, a oposição é grande demais, você não sabe o que fazer, a pressão é grande. Creia que Deus faz um milagre. Esse dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: ó, toda vez que eu chego no trabalho, eu estou passando uma pressão terrível, está dando para pensar. Orar. Ora antes, lê a Bíblia antes, ore pela presença de Deus. Porque todo mundo passa por isso. Gente, como nós temos inimigo? Eu sempre falo isso, ó, não trata as pessoas mal não, porque se sendo gente boa, já parece inimigo. Nós temos inimigos demais. E se nós não firmarmos com Deus, seja qual for o inimigo, ou da doença, ou de alguma coisa, nós não vamos conseguir esse milagre. E Deus quer fazer o milagre na nossa vida. Então põe na tua presença, Deus, o seu milagre, queremos orar por você. Amém?
Senhor Deus, querido Pai, queremos pôr na tua presença, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que está precisando de um milagre, está desesperado, Senhor, não sabe o que fazer, já recorreu com todo mundo, e ela não consegue entender, Senhor, a pressão está grande demais. O seu comércio às vezes não está vendendo, aonde ela está fazendo, não está dando conta de pagar as contas, e ela está desesperada. Ou, Senhor, às vezes a pessoa precisa, Senhor, procurar uma profissão, montar um comércio e não sabe. Às vezes a saúde trata de um remédio, não está melhorando, Jesus. Ou, Senhor, às vezes o que ganha não dá, Senhor, um problema com os filhos, com tudo. Quantos problemas tem, Senhor, seja qual for ele, Senhor. Faça um milagre na vida dessa pessoa. Faça um milagre na nossa vida. Ou, Senhor, nos ensina a ter fé, Senhor. Que oração, Senhor, com fé, crendo que o Senhor é o Deus do milagre, o Deus da esperança, Senhor. Que aquilo que as pessoas não podem fazer, o Senhor pode, Senhor. Senhor, Elias não ressuscitou aquela criança, mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração dele. Nós podemos muitas vezes não resolvermos o nosso problema, mas o Senhor ouve as nossas orações. E as nossas orações chegam ao teu trono, Pai. E o Senhor ressuscitou aquela criança, o Senhor vai ressuscitar aquilo que morreu nas nossas vidas, Senhor. Traga consolo, Senhor, para aquele que perdeu o seu ente querido. Aquele, Senhor, que não vê mais esperança e está no fundo do poço. Reviva, Pai. Nós pomos tudo na tua presença, Deus querido, porque tu és Deus grande e misericordioso. É tudo que eu te peço, Pai, e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus, e Jesus te abençoe. Amém.